Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Convido as crianças de 2 a 12 anos para saírem para suas classes, onde irão estudar a palavra de Deus, uma linguagem mais apropriada à sua idade. Amada igreja, eu quero convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 12. Salmos não é difícil de encontrar, ele fica normalmente no meio das nossas Bíblias. Então, abra a Bíblia, Salmo de número 12. Vamos ler os 8 versículos. Enquanto a igreja acha, eu queria aproveitar para agradecer a presença de todos os irmãos e de uma forma muito especial daqueles que estão nos visitando essa noite. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria receber cada um de vocês. E eu queria dizer que nessa tarde eu estava orando por vocês. Essa tarde eu estava orando por vocês. Eu não sabia que vocês estariam aqui, mas Deus sabia. E por isso eu orei e pedi que Deus falasse ao teu coração e que Deus abençoasse a tua vida. Então preste atenção naquilo que Deus quer falar contigo. Salmo 12 diz assim: ao mestre de canto, para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Vou ler novamente o verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos quando ela diz que o Senhor está em todo lugar. Cremos quando ela diz que o Senhor Jesus está no meio dos candeeiros, Jesus está no meio das igrejas. Cremos quando o Senhor diz que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cremos, Senhor, quando a Tua palavra diz que é Ele quem convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, abençoa o nosso coração agora. Fala conosco, Senhor, aquilo que estamos necessitando ouvir. Não permita que os nossos pensamentos se espalhem por outros lugares. Não, Senhor, mas que eles continuem cativos ao Senhor e à Tua palavra. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria muito que você prestasse atenção a 2 afirmações que eu vou fazer agora e você me dissesse qual das duas para você é a verdadeira. Primeira afirmação: a oração é a arma mais poderosa que existe. Essa é a primeira afirmação. A oração é a arma mais poderosa que existe. Segunda afirmação: lá vem água, lá vem chuva. A palavra de Deus é a arma mais poderosa que existe. Qual dessas duas afirmações é a verdadeira?
A que diz que a oração é a arma mais poderosa que existe? Ou a segunda que diz que a palavra de Deus, a Bíblia, é a arma mais poderosa que existe? Haverão alguns aqui que vão concordar com a primeira afirmação, porque acreditam que a oração é a solução para todos os problemas. De uma forma muito especial, os pentecostais, de forma geral, gostam muito de enfatizar a eficácia, o poder da oração. E muitas pessoas acreditam, sim, que a oração é a arma mais poderosa que pode existir. Na internet, por exemplo, você vai encontrar muitas mensagens com títulos como: a oração é a arma mais poderosa que o crente pode ter. A oração é a arma mais poderosa da terra. Ou a oração é a arma mais poderosa contra todos os problemas. Eu encontrei essas mensagens na internet com esses títulos. Outros aqui irão concordar mais com a segunda afirmação. Para essas pessoas, a arma mais poderosa da terra não é outra senão a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas é a arma mais necessária, mais potente do universo inteiro. Normalmente os batistas e os presbiterianos gostam de enfatizar mais o poder da palavra de Deus. E eu não esqueço, alguns anos atrás, fazendo um curso de radialista, para quem não sabe, eu já fui radialista, né, com essa voz maravilhosa que eu tenho, e já fui até confundido com o Tiago Lacerda, ao vivo, né? Foram me chamar de Tiago Portela, foi Tiago Lacerda. Eu entendo muito bem, né, por que essa confusão. Mas, fazendo um curso para poder pregar no rádio, eu ouvi o presidente da Associação dos Radialistas do Estado do Ceará dizer a seguinte frase: cuidado com o microfone. O microfone é a segunda arma mais poderosa que existe. Só perde para a Bíblia, a palavra de Deus. Qual dessas duas afirmações, afinal de contas, é a verdadeira? Seria a oração a arma mais poderosa para enfrentarmos os problemas da vida? Ou seria a Bíblia aquela que mais pode nos ajudar durante as dificuldades? Fizeram essa mesma pergunta a um grande homem de Deus. E ele respondeu da seguinte maneira: qual a asa mais importante para um pássaro? À direita ou à esquerda? E a pessoa que perguntou disse: as duas são igualmente importantes. Então ele completou: pois para o crente, tanto a oração quanto a palavra de Deus são igualmente importantes. E é exatamente isso que nós podemos aprender com as Escrituras Sagradas. Biblicamente falando, tanto a oração como a Bíblia são importantes para enfrentarmos os problemas. Tanto a oração quanto a Bíblia são necessárias para vencermos as dificuldades que sobrevêm a todos nós. Tanto a oração quanto a Bíblia são poderosas e eficazes para podermos superar as batalhas e os combates que nós enfrentamos. E é justamente sobre isso que fala o nosso salmo. Quem aqui está enfrentando alguma dificuldade? Quem aqui está enfrentando algum problema? Pois hoje nós vamos ver que tanto a oração como a Bíblia devem ser usadas nestes momentos de dificuldade. Existem alguns textos das Escrituras que enfatizam mais a oração. Existem outros textos que enfatizam mais a palavra. Mas aqui no Salmo 12, eu fiquei maravilhado porque eu encontrei Davi enaltecendo não apenas um nem outro, mas enaltecendo os dois.
Então aqui no Salmo de número 12, nós vamos encontrar tanto o uso e o poder da oração, quanto o uso e o poder da palavra de Deus. Começando pelo uso e o poder da oração. Eu quero ler novamente os versos de 1 a 5. Quando ele diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Somente até aqui por enquanto, somente até o verso 4. Basta fazer uma leitura desses primeiros versículos para a gente perceber que Davi, mais uma vez, está enfrentando momentos de grande dificuldade. O homem, para enfrentar problema, era esse rei Davi. Nós estamos apenas no início dos Salmos, nós estudamos apenas alguns. Em meses alternados, estamos estudando esse livro maravilhoso. Mas até aqui nós temos visto várias e várias vezes o grande rei Davi atravessando problemas, atravessando dificuldades, enfrentando provações. Quão provado era o grande rei Davi. Quão provado era aquele homem. E quão a gente se engana. Como a gente se engana com a nossa situação e com a situação dos outros. Nós costumamos nos enganar muito. Olhamos alguém de longe e achamos que a vida dele é melhor do que a nossa. Nós sempre achamos que a nossa grama é mais seca e a do vizinho é mais verde do que a nossa. Mas sabe por que nós achamos isso? Porque nós olhamos de longe. Mas quando nós nos aproximamos, nós percebemos que aquela pessoa é tão sofrida, ou até mais, do que nós. Talvez tinha gente que olhava para Davi e dizia: eu queria era ser rei. Viver naquele luxo, naquele palácio, ter aquele monte de mulher, sabe nem o que está dizendo. Eu queria era ser rei. Talvez tem gente hoje em dia que diz: eu queria era ser líder, eu queria era ser pastor, eu queria era ser patrão, eu queria era ser que nem fulano. Mas quando você se aproxima da pessoa, quando você entende um pouco mais, você vê: eita, quero mais não. Quero não. Porque de longe as coisas parecem muito bonitas. Quando você se aproxima, porém, você vê a realidade. Eu creio que nós reclamaríamos menos e agradeceríamos mais se nós conhecêssemos mais a situação do outro. Se nós conhecêssemos mais. Foi que nem aconteceu comigo nesse final de semana. Esses dias eu estava mais caído que raia sem vento. Estava caído, estava triste, muito triste. Só quem fica perto é que sabe, que percebe. Os pensamentos estranhos querendo entrar na minha mente, os pensamentos ruins. E eu estava, que eu nem me reconhecia. E eu pedindo misericórdia a Deus, pedindo socorro a Deus. E de repente as mensagens começam a chegar. Que eu não sei por que Deus fica falando da minha vida para os outros. Tem irmão de outra cidade, que na hora que eu estou triste, liga para mim, manda mensagem, diz: pastor, você está triste, não está? Eu disse: não, estou não. Está sim, estou não. Quem foi que falou que eu estava? Nem conversei com ninguém, aí as mensagens chegam. Estou orando por você, estou orando pela sua vida. E disse: Deus, por que o Senhor faz isso? Mas porque é necessário. Então eu estava e comecei a melhorar. Sexta-feira fiquei melhor. Sábado melhorei um pouco mais. E aí quando foi hoje, uma abençoada me chama para almoçar na casa dela. Chamou, pastor aceitou. Pastor, quer almoçar aqui? Quero. Uma senhora aqui da igreja, muito amada. E aí quando eu chego na casa dela, e aí ela começa a falar:
Começa a falar do esposo que está doente, começa a falar dos filhos que estão dando trabalho, com um sorriso nos lábios. E falando e sorrindo, e falando do problema e sorrindo, e agradecendo a Deus, e eu almoçando. Aí teve uma hora, cá comigo mesmo, que eu disse, Deus, eu sei porque o Senhor me trouxe aqui. Não foi só para alimentar a minha carne, não. Foi para alimentar o meu espírito também. Foi para eu entender que tem muita gente sofrendo. Tem muita gente passando por tribulação. Não sou só eu, não. Então, muito obrigado. Eu já estava mais fortalecido e agora com esse almoço e esse testemunho que eu saio daqui mais alegre ainda para a glória do Senhor. Então, situação de Davi olhando de perto, era uma situação difícil. Tão difícil, mas tão difícil, que ele chega a pedir socorro a Deus. Socorro, Senhor, são as duas primeiras palavras do Salmo. Davi já começa pedindo socorro, socorro, Senhor. Será que estava difícil a situação dele? Será que está difícil a tua situação? A ponto de você pedir a Deus socorro, misericórdia, graça para suportar? Davi pediu. E por que ele chega a pedir isso a Deus? Porque na visão dele, fidelidade e piedade sumiram da terra. Ele diz, Senhor, não existe mais homens piedosos, ou seja, tementes a Deus. Não existem mais fiéis, ou seja, leais. A lealdade foi embora. É claro que Davi estava exagerando. É claro que o que Davi estava dizendo não era verdade, porque Deus sempre mantém pessoas piedosas e fiéis na terra. O próprio Davi era testemunha disso. Enquanto muitos o abandonaram, muitos também ficaram ao lado dele. Enquanto muitos foram desleais, muitos haviam sido leais. Mas o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que em algumas situações, humanamente falando, a gente vai olhar para os lados e não vai enxergar a solução. A gente vai olhar, humanamente falando, e a gente não vai ver saída. E era essa a situação na qual Davi estava. Senhor, os piedosos, os fiéis, os leais, sumiram, não tem mais ninguém. E talvez seja assim que você está se sentindo essa noite. Não vê solução, não vê saída. Davi ora a Deus porque ele também não está vendo. Na verdade, ao invés de piedade e fidelidade, Davi encontra, ele cita duas características, duas formas de falar contrárias a isso. O que é que Davi estava vendo muito nos seus dias? Em primeiro lugar, falsidade. Ele diz no verso 2, falam com falsidade uns aos outros. Davi está focando aqui na comunicação, na forma de falar das pessoas da sua época. E uma das características que essas pessoas tinham era a falsidade. E o que é que ele está querendo dizer com falsidade? Ele diz, falam com lábios bajuladores. O que é bajulação? Bajulação é, trazendo para o nosso estado, ser babão. Bajular é você iludir alguém, é você enganar alguém com palavras boas, agradáveis. O sentido aqui é de palavras macias, ou quem não gosta, né? A pessoa chega perto de você falando coisas macias, ou desce logo para o coração. O problema da bajulação é que ela é falsa. O problema da bajulação é que a pessoa não é sincera naquilo que diz. É como ele diz, coração fingido. No original, coração fingido é um coração e um coração. A pessoa bajuladora tem dois corações. Um que ela usa
para falar e outro que ela realmente sente. É alguém que não diz o que sente, mas diz o que o outro quer ouvir. Você conhece alguém assim? Que enfeita, né? Que diz aquilo que você gostaria de ouvir. Cuidado. Cuidado, isso é falsidade. Tem muito homem falso, né? Tem muito coxinha por aí. Aquele famoso personagem que retrata a realidade de muitos homens e mulheres também, né? Mulher tem a mania de dizer, olha como está gata, olha como está linda, maravilhosa, mas por trás, né? Por trás, tu viu como ela está feia? Que roupa cafona! É a famosa mulher bajuladora, é aquela mulher que elogia na frente, mas corta por trás. Então essa era uma característica que Davi via muito nos seus dias. Tem muito homem assim. Tem muita mulher assim. E não se assuste com o que eu vou dizer. Tem muito pastor assim também. Desde o tempo do apóstolo Paulo, ele adverte Timóteo. Timóteo, você é jovem, você é tímido, então eu vou te dizer, prega a palavra, insiste nela, corrige, repreende, exorta com paciência, mas exorta, sabe por quê? Porque vai chegar um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo estava falando de uma época onde as pessoas iam se destacar para estarem ao redor de homens que diriam aquilo que elas queriam ouvir. E eu escuto muito isso. Eu escuto porque eu sou pastor, eu sou pregador, eu sei o que a Bíblia ensina, e eu sei quando o pastor está querendo ser fiel com a palavra e com Deus, e quando ele está querendo bajular os seus ouvintes. Eu tenho 38 anos. Desde os 16 eu entendo que eu vou ser pastor. Eu sei a fórmula para encher qualquer igreja. Eu sei a fórmula para encher qualquer igreja. E por que o senhor não usa, pastor? Eu não uso por causa do que Davi diz aqui, da oração que Davi faz. Corte o Senhor os lábios bajuladores. Eu não quero que Deus corte a minha língua. Então eu prefiro ser fiel e agradar a Deus e preparar um povo para o céu do que ser bajulador e agradar a muitos que vão para o inferno. Isso nos leva à segunda característica que Davi encontrava nos seus dias, que eram os lábios arrogantes. Primeira característica, fidelidade. Aliás, falsidade, que é o contrário de fidelidade. Segunda, arrogância. Pessoas que falam com arrogância, era o que Davi via. Soberba, orgulho. Olha as palavras dessas pessoas. Com a língua prevaleceremos. Eram pessoas que confiavam na comunicação para vencer na vida. Com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Tinha gente na época de Davi que dizia assim, os lábios são nossos. A boca é minha. Eu falo que eu... Você já ouviu isso? Você já disse isso? Isso é muito parecido, sabe com o quê?
o Facebook é meu, eu posto o que eu quiser. Você já disse isso? O Face é meu, eu posto o que eu quiser. A língua é minha, eu falo o que eu quiser. Cuidado! Cuidado! O que esses homens estavam dizendo para Davi é: ninguém manda em mim. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Eu não tenho dono, não. Ninguém manda em mim, não. Talvez você ache isso. Que você é senhor, que você é senhora da sua própria vida. E eu queria dizer que você não é. Não existe ninguém que é senhor de si mesmo. Todos nós temos um Senhor. E o nosso Senhor ou é Deus ou é o diabo. Quando você diz que Deus não manda em mim, você está dizendo: quem manda em mim é o diabo. Porque todo mundo tem um dono. Todo mundo obedece a alguém. A questão é quem você está obedecendo. Não é se, mas quem. Talvez você está servindo o diabo e nem está percebendo isso. Então, até aqui Davi ora. Até aqui Davi clama. Até aqui Davi pede socorro a Deus. E eu pergunto para você: será que a oração tem algum poder? Será que a oração tem alguma eficácia? Será que vale a pena usar a oração nos momentos de angústia, como Davi estava vivendo? Porque na angústia ele clamou a Deus, pediu socorro a Deus, desabafou para Deus, e o que foi que aconteceu? Verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Nos versos 1 a 4, Davi ora. No verso 5, Deus responde à oração de Davi. Nos versos 1 a 4, Davi está angustiado, pede socorro a Deus. No verso 5, Deus se revela para Davi e diz: pois agora eu vou me levantar e eu vou agir e eu vou responder à oração daqueles que estão me buscando. O versículo 5 praticamente é um resumo dos Salmos 9 e 10 que nós estudamos, nos quais Deus diz 2 vezes: eu vou me levantar por causa da opressão e por causa dos necessitados. Então aqui nós vemos que a oração é sim uma arma poderosa que nós podemos usar em meio às dificuldades da vida. A oração é sim uma arma que você pode usar em meio às dificuldades que você está enfrentando. Quem reconhece que o nosso país está enfrentando um momento de crise há muito tempo já? E quem acredita que existe um Deus que pode intervir na situação da nossa nação? Se você acredita, fica de pé para a gente orar pela nossa nação agora. Temos feito isso muito pouco aqui na igreja, e quinta-feira nós iniciamos. Nós vamos fazer aquilo que Deus diz. Porque muitas vezes a situação de uma nação é castigo de Deus. Como Ele castigou Israel por causa dos seus pecados, talvez Deus está castigando o Brasil por causa dos pecados dos brasileiros. Mas Deus também diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o que é que Deus diz? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos, atentos os meus olhos, a oração que se fizer neste lugar. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós somos brasileiros, mas Senhor, antes mesmo disso,
Nós somos servos do Senhor, nós somos aqueles, Senhor, que usam o Teu nome, que carregam o Teu nome. Estamos aqui para reconhecer, Pai, que a nossa nação tem passado por dificuldades, não apenas não apenas 10, não apenas 1 milhão, Senhor, mas toda a nossa nação tem sofrido, Senhor, e é bem provável que isso seja consequência da nossa maldade. Porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor abomina a idolatria, o Senhor não suporta a imoralidade. Mas, Pai, o Senhor também diz na Tua palavra, que se esse povo que se chama pelo Teu nome, e eis aqui este povo, Senhor, uma parte deste povo, se humilhar, nós nos humilhamos essa noite, e orar, nós oramos essa noite, e me buscar, nós te buscamos essa noite, e se converter, nós nos convertemos essa noite. Nós nos convertemos essa noite, Senhor, porque fazemos parte de muita coisa errada, muita coisa generalizada, Pai, mas estamos aqui para pedir misericórdia, para pedir graça, para pedir a Tua intervenção sobre o nosso país. Pai, que o nosso país se transforme em um lugar agradável ao Senhor, um lugar onde a Tua palavra possa ser pregada livremente, onde o Teu nome seja honrado e glorificado. Muda, Senhor, a situação desta nação, porque nós cremos no poder da oração. Faz assim, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Continuaremos fazendo isso, até contemplarmos, Senhor, a Tua boa mão, respondendo às nossas orações pela Tua misericórdia e graça, é que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Continue fazendo isso em casa. Nós queremos fazer isso aqui na igreja. Os primeiros versículos, portanto, mostram o uso e o poder da oração. Mas o Salmo não para por aí. Os versos finais falam sobre o uso e o poder da palavra de Deus. No versículo 5, Deus fala. A palavra de Deus se revela. E a pergunta é, o que isso causa? Será que a palavra de Deus tem algum poder? Será que a palavra de Deus pode gerar alguma coisa? Muitas pessoas vão dizer que não, mas outras pessoas vão testemunhar do poder que a palavra de Deus tem para transformar vidas. Inclusive hoje eu li um testemunho que muito me emocionou. Fiquei emocionado mesmo. Sempre gostei de artes marciais, Kung Fu, Karatê, Taekwondo, principalmente Aikido. Aikido todo mundo gosta. Mas eu sempre gostei, e por isso eu sempre gostei de assistir filmes de artes marciais. Filmes do Van Damme, Bruce Lee, e também de um ator muito conhecido chamado Chuck Norris. Já ouviram falar de Chuck Norris? Chuck Norris é muito famoso, é um brancoso, assim, parecido comigo, né? Só não tão jovem e bonito, claro, né? Hoje ele já é um senhor de idade, mas fez muitos filmes de ação e eu sempre gostei de assistir os filmes de Chuck Norris. E no testemunho ele estava dizendo que conheceu o Senhor Jesus aos 12 anos de idade. Mais ou menos como eu conheci aos 10. Chuck Norris, assim como eu também, se afastou dos caminhos de Deus. E ele mesmo conta o que aconteceu. Eu estava sempre com raiva. Eu tinha um buraco enorme no meu coração. Nada me fazia feliz. Depois acabei me casando com uma mulher temente a Deus. Cadê as mulheres tementes a Deus? Levanta a mão. Desviado, ele acabou casando com uma mulher temente a Deus. E em casa, ela lia a Bíblia todas as manhãs. Depois de um tempo ela disse: você quer que eu leia em voz alta para você? Então eu sentei, e ela começou a ler a Bíblia em voz alta para mim, todas as manhãs. Finalmente eu disse: bem,
Deixa eu ler. E assim comecei a ler a Bíblia em voz alta. E então foi como se Deus me dissesse: Chuck, é hora de voltar para casa. Já passou tempo suficiente. E agora ele completa: o meu coração está cheio de novo. E hoje, de uns tempos para cá, ele serve ao Senhor e prega a sua palavra. Muitos são os testemunhos de transformação operadas pelo poder da palavra de Deus. Inclusive aqui na vida de Davi nós podemos enxergar isso. No verso 6 a gente percebe que as próprias palavras de Davi mudam depois que ele escuta a palavra de Deus. Davi escuta a palavra de Deus no verso 5 e olha o que ele diz no verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras. Ele vinha falando de quê? Vinha falando de problema, não era? Vinha falando de dificuldade, que todo mundo é falso, não tem ninguém bom. Aí agora ele escuta a palavra de Deus e o palavreado de Davi muda. Ele mostra a sua confiança na palavra de Deus. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Davi está falando de outro assunto agora. A palavra dele muda agora. Não é porque existem palavras falsas que toda palavra é falsa, não. Existem pessoas que falam palavras verdadeiras e acima de todos existe uma palavra verdadeira, existe uma palavra fiel, existe uma palavra pura. Pura significa sem mistura, sem mentira. Davi reconhecia que a palavra de Deus é isso, pura, não tem engano. A Bíblia não nos engana, não nos ilude, ela fala a verdade, mesmo que doa. E ele diz mais, depurada 7 vezes. O metal ele era depurado 1, 2, 3, 7 vezes significa totalmente. Então a Bíblia é totalmente pura. Davi continua demonstrando a sua confiança no verso 7. No verso 5, Deus promete que vai guardar, que vai livrar, que vai salvar. No verso 7 ele diz, sim, Senhor, Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Olha o coração de Davi agora. Olha como ele estava atribulado antes, mas agora quando ele ora, quando ele escuta a palavra de Deus, o coração de Davi se transforma. E agora ele é um homem confiante. O coração dele foi transformado. Ele pega a palavra de Deus e ele se apropria dela. Sim, eu creio, eu confio. O que o Senhor disse é verdade. O Senhor vai nos guardar mesmo. E eu acho interessante ele dizer, para sempre. O pecado, o prazer do pecado é passageiro. Mas os planos que Deus tem para mim e para você, eles duram para sempre. Os planos que Deus tem para mim e para você não são para esse final de semana. Os planos que Deus tem para mim e para você não são para 2019. Os planos que Deus tem para mim e para você nem são até o final dessa vida. Os planos que Deus tem para mim e para você são para sempre. Deus disse, eu vou livrar, eu vou proteger. E Davi diz, eu creio, eu acredito, eu confio. E não pense que essa proteção era uma coisa qualquer não, porque no verso 8 ele diz que os perversos estão por todos os lados. E é verdade. Para Deus nos proteger, só um milagre. Quem crê que Deus pode operar esse milagre na minha vida e na tua vida? Aqui nós vemos, portanto, Davi usando não apenas a oração ou a palavra para enfrentar os problemas,
Aqui nós vemos Davi usando os dois. Você tem enfrentado problemas? Quem não tem? A pergunta é, você tem enfrentado os problemas com oração e com a palavra de Deus? 49 dias. 49 dias foi o tempo em que um garoto de 19 anos passou perdido em alto mar. Depois que o cabo de segurança do barco onde ele trabalhava se rompeu, ele estava a 125 quilômetros da praia, quando o cabo se rompeu e ele começou a se perder. 49 dias. 19 anos. Quase 2 meses depois ele foi encontrado e ele começou a contar como ele sobreviveu. Ele assava peixes usando a madeira, parte de madeira do próprio barco. E ele bebia água filtrada pela sua própria roupa para tirar um pouco do sal. Ele conta que houveram momentos em que ele pensou em desistir. Olhou para o mar e pensou, eu vou me jogar agora. Interessante como em meio aos problemas, nós normalmente pensamos em desistir. Mas nesses momentos ele lembrou do conselho de sua mãe, que disse, em momentos de aflição, ore, fale com Deus. E era isso que eu fazia. Quando a vontade de desistir vinha, eu orava a Deus. E levando a equipe até dentro do barco, ele mostrou uma Bíblia, que segundo ele, o deixou firme até que fosse resgatado. Oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Presentes de Deus para mim e para você. Armas dadas por Deus para enfrentarmos as dificuldades da vida, por um Deus que nos ama e quer nos ver vencer. Na verdade, Ele quer mais do que isso. Ele não quer apenas nos ver vencer. Ele quer nos salvar e morar com Ele eternamente no céu. Foi para isso que Ele enviou o seu Filho, para morrer por nós. Baseado nisso, eu queria fazer 2 convites, para mim e para você, nessa noite. Primeiro convite é, use as armas de Deus. Use as armas de Deus. Para de lutar sozinho. Para de lutar com as tuas próprias armas. Para de achar que você vai vencer lutando com a tua sabedoria, com a tua força, porque você não vai conseguir. Usa as armas que Deus te deu. Clama ao Senhor, pede socorro a Ele, pede misericórdia a Ele, recebe a palavra dEle, escuta a palavra dEle, crê na palavra dEle. A nossa grande desculpa é dizer que não temos tempo. Não temos tempo para orar, não temos tempo para meditar na palavra, mas deixa eu perguntar, quem aqui se alimentou no dia de hoje? Quem aqui merendou? Quem aqui almoçou? Quem aqui tem a esperança que vai jantar? Por que a gente tem tempo para alimentar a carne? E diz que não tem tempo
para alimentar o que é mais importante do que a carne? Por que a gente arranja tempo para merendar, para almoçar e para jantar, e olhe lá, e diz que não tem tempo para alimentar a alma, e diz que não tem tempo para alimentar o espírito? Está sem tempo de orar? Então deixa de merendar para orar. Está sem tempo de ler a Bíblia? Deixa de almoçar para ler a Bíblia. Porque a carne acaba, mas a nossa vida com Deus é eterna. Sai daqui essa noite dizendo: eu vou usar mais a arma da oração. Estava muito calado, estava pedindo muito pouco, mas eu vou orar mais, eu vou aperrear mais a Deus, eu vou clamar mais a Deus. Se eu não souber o que dizer, eu vou dizer pelo menos: socorro, Senhor, me acode. Eu vou abrir mais a palavra, eu vou receber mais a palavra. Nos momentos de angústia, é ela que alivia a nossa alma. O salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Está com a alma quebrada, a lei do Senhor pode restaurar. Usa as armas de Deus, é o primeiro convite que eu te faço. Segundo, para a gente concluir, é: receba a salvação de Deus. Receba o amor de Deus por você. Quando Davi orou, a palavra de Deus veio. Uma palavra de salvação, uma palavra de transformação. O que foi que Davi fez com ela? Davi agarrou essa palavra e disse: eu creio nela. Eu recebo essa palavra. Essa palavra de salvação é para mim, Senhor. Faça isso essa noite. Receba a salvação de Deus. Seja transformado pelo amor do Senhor. Deus quer te dar mais do que um alívio físico. Deus quer te dar mais do que um alívio financeiro. Deus quer te dar mais do que um alívio familiar. Deus quer te dar uma salvação que vai durar para sempre. Deus quer te levar para morar com Ele. Deus quer te dar uma salvação eterna. Então se agarre a essa salvação enquanto você tem oportunidade. Agarre-se a essa salvação hoje. Fale com Deus aí mesmo onde você está. Clame a Ele. Diga para Ele: Senhor, me salva. Senhor, me transforma. Senhor, me restaura. Talvez haja alguém aqui que ainda não havia entregue a sua vida para Jesus. Você não precisa de mais uma oportunidade, você pode aproveitar a oportunidade dessa noite. Se você crê na palavra de Deus, se você crê no poder dele para te salvar dos teus pecados, receba-o em seu coração. Talvez há alguém aqui que até já recebeu o amor de Deus, mas que nem aquele homem que eu citei, a história, se afastou. E agora a palavra está vindo até você e Deus está dizendo: ei, é hora de voltar. Chegou a hora de voltar para casa, meu filho. Chegou a hora de voltar a ter comunhão comigo. Chegou a hora de voltar a me servir. Enquanto nós estamos louvando a Deus, eu quero dar oportunidade a você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, ou se reconciliar com Ele, de fazer isso essa noite. Será que tem alguém? Será que tem alguém dizendo: eu quero esse Jesus? Vem aqui para o altar. Você quer receber Jesus como Senhor, se reconciliar com Ele? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é o próximo? Quem é a próxima? Que crê na palavra do Senhor, que crê no poder do Senhor, e nessa noite
Sente que o Espírito Santo está a te chamar. É a oportunidade que você está tendo de voltar para a casa do Pai. É a oportunidade que você está tendo de ser salvo. Não apenas momentaneamente, mas permanentemente. Glória a Deus.